a nossa primeira indicação para o português escrito. Mas antes de seguirmos com a dica, uma curiosidade. A palavra dica é uma redução da palavra indicação e ambas mostram ou esclarecem algo. Vamos à dica? Para eu ou para mim? Vamos ao esclarecimento sobre o uso escrito dos pronomes retos eu e tu e dos pronomes oblíquos mim e ti. A escrita admite para mim e para eu, assim como admite para ti e para tu. Depende da informação contida no enunciado. Observe, os pronomes eu e tu serão sempre os realizadores de algo, ou seja, os sujeitos da oração, e sempre estarão seguidos de verbo indicando o que o sujeito faz. Mas atenção, mim e ti podem estar diante de um verbo e serem apenas um complemento. A questão exige compreender a informação escrita. Vejamos os exemplos a seguir com o uso correto. Deus é grandioso demais para eu entender. Para eu. Eu aí é sujeito do verbo entender. Portanto, ainda que se ouça falar Deus é grandioso demais para mim entender, fique claro, diante de verbo, o pronome a ser utilizado é somente o pronome reto e só ele tem a função de ser sujeito, ou seja, de realizar algo. E considerando aí que o realizar em si seria entender algo, né? Então, quem entende sou eu, mim não entende nada. Então, o correto é Deus é grandioso demais para eu entender. O seguinte exemplo é Deus é grandioso demais para mim. Para mim aí é um simples complemento no ponto certo da oração, mas pode, como comprovação de que é um complemento, ser deslocado, tanto para o início deste enunciado como para o meio deste enunciado. Então ficaria para mim, Deus é grandioso demais. Ou ainda, Deus, para mim, é grandioso demais. Então, para mim, é realmente um complemento. Seguinte exemplo, novamente um complemento deslocado. Para mim, ler à noite é um sacrifício. Pode se deslocar para o início e final ainda da oração e manter a mesma significação. E desta forma é que se faz a comprovação de que é somente um complemento. Então, ler à noite para mim é um sacrifício, ou ainda, ler à noite é um sacrifício para mim. O seguinte exemplo, para eu ler isso, preciso pôr os óculos. Eu aí é sujeito do verbo ler, e em sendo sujeito, admite apenas pronome reto, eu. Ainda que se ouça dizer para mim ler isso, mim não lê nada. Quem sabe ler e fazer qualquer outra coisa é apenas o pronome reto, que neste caso é eu. Para eu ler isso, ou ainda, para tu leres isso, precisas pôr os óculos. Adiante. A preposição entre exige o uso dos pronomes mim e ti. Entre você e mim, entre mim e você, entre ela e mim, entre mim e ela, entre ti e mim, entre mim e ti. Preposição entre exige uso
dos pronomes mim e ti. Vejamos mais alguns exemplos. Ontem aconteceu uma discussão entre, preposição entre aí, entre mim e ela. Correto. Entre mim e ti não há mais nada. Entre mim e ti. Os dois pronomes oblíquos exigidos pela preposição entre. Correto. Sem mim, eles não iriam ao escritório. Sem mim aí, um complemento deslocado para o início da oração, poderia estar no meio da oração, assim como poderia estar no final da oração. E dessa forma comprovamos que é somente um complemento. Sem eu autorizar, eles não iriam ao escritório. Sem eu autorizar. Eu aí é sujeito do verbo autorizar. Ainda que a fala se apresente usando o mim, sem mim autorizar, mim não autoriza nada. Quem autoriza ou faz qualquer coisa, no caso deste exemplo, autorizar, é o pronome reto eu, ou ainda o tu, ou enfim, qualquer um dos outros pronomes retos. Função de sujeito é de pronome reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Sem eu autorizar, eles não iriam ao escritório. Resumindo, há algo sendo feito ou a fazer no enunciado? Somente o pronome eu ou o pronome tu podem ser os realizadores, os sujeitos. Mim e ti nada realizam, apenas complementam. Então, para não esquecer, mim não faz nada, quem faz sou eu. Até a próxima dica.